A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui, eu e vocês, reunidos aqui para estudarmos a palavra, mais uma escola dominical que, pela graça de Deus, tem se preservado. E hoje nós vamos falar de um tema que nós poderíamos chamar da verdadeira ocupação do entendimento. Talvez os irmãos não percebam diretamente com o título, mas no decorrer do estudo, os irmãos vão entender. Antes de mergulharmos, irmãos, no texto bíblico em si, a gente lê o texto bíblico, nós precisamos encarar a janela do mundo real. É sempre assim que a gente faz. A gente sempre vai estudar a palavra, sempre lembrando que existe um mundo real que vai sempre se contrapor à verdade da palavra. Nós vivemos debaixo de um bombardeio, irmãos, de informações sem precedentes. Os irmãos sabem do que eu estou falando. As redes sociais e o fluxo é quase que ininterrupto de telas que a gente, desde a hora que nós acordamos até a gente dormir, elas tomam a nossa vida e muitas pessoas são até dominadas por isso. É algo sem precedente, irmãos. Nunca na história contemporânea nossa, nas gerações antes de nós e agora, se viu tamanho domínio de telas e mensagens sobre a vida das pessoas. E eu fico pensando, irmãos, se isso tomou conta cada segundo do nosso dia, isso não é uma coisa boa. Porque a palavra não consegue fazer isso conosco. Não que a palavra não tenha poder para isso, nós não permitimos. Mas perceba, essa, irmãos, é uma ocupação em sua grande, enorme totalidade. Vou falar totalidade, em sua totalidade, totalmente inútil. Essa palavra que tem que usar mesmo, inútil. E aqui precisamos ser honestos. Não é apenas uma questão de perda de tempo. É um perigo espiritual, irmãos. Existe um ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Todo mundo conhece esse ditado. Mas a realidade atual é muito mais sutil. Eu prefiro usar a mente ocupada com coisas inúteis, também é a oficina do diabo. Principalmente ocupada com coisas inúteis é principalmente a oficina do diabo. Esse excesso de ruído constante não apenas nos distrai, irmãos, mas efetivamente, de forma muito contundente, cauteriza o nosso entendimento. Quer ver? Abre 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Olha o que diz 1 carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Para que os irmãos entendam que cauterização que a mídia, que todo esse maremoto de mensagens, informações e telas fazem conosco. 1 Timóteo, capítulo 4:2. Olha só. Vou ler só o 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, cauterização é uma marcação no tecido, qual nunca mais vai poder ser usado. Geralmente, essa marcação no tecido, ela não sofre mais transformação nem regeneração, já foi cauterizada, foi queimada. É como aquela cicatriz bruta de queimadura, que aquilo só vai servir para ficar ali. Assim, é isso que faz esse ruído constante que nós temos na nossa vida, de informações, telas, e você liga a TV, a sua TV Smart, e já pode escolher o assunto que você quer. E então nós estamos o tempo todo sendo anestesiados, irmãos, por um volume gigantesco de informações. Então pensa, se é um volume gigantesco de informações, e elas não edificam, mas roubam a nossa capacidade de refletir e de perceber o que é eterno, é uma ocupação que aos poucos nos torna tolerantes ao pecado.
e surdos a voz de Deus. Por que tolerantes? Porque nós ouvimos tanta informação que não deveríamos ouvir, que não devíamos ouvir, e aquilo vai fazendo ocupação na nossa mente, e sem perceber, devagarinho, com bastante jeitinho, daqui a pouco está moldando o nosso pensamento, e nós nem percebemos. Não nos faz inocente, nós nem percebemos. E é justamente isso que é cauterização da mente. A mente já não consegue mais discernir. Ela começa a considerar tudo subjetivo. É subjetividade acerca do ódio, acerca da raiva, acerca do amor, acerca do perdão, acerca do pecado, acerca da santificação e por aí vai. Inclusive da palavra de Deus. Você vê, nunca a palavra de Deus esteve tão enfática na mídia. Com tanta ênfase, sabe? E nós percebemos, não tem sido bom não. Porque se ouve de tudo. Todos querem falar da palavra e obter engajamento. Sabe? E aqui é que eu quero fazer justamente a distinção que vai nortear essa escola dominical de hoje. Existe uma diferença, irmão, abismal entre ocupar a mente e ocupar o entendimento. Olha, ocupar a mente é uma coisa, ocupar o entendimento é outra. Ter a mente lotada não significa ter uma mente sadia. Podemos ler dezenas de livros, a gente pode ler muitos de livros, assistir a centenas de estudos, mas se não houver retenção, seremos como o tolo de Provérbios 17:16. Querem saber? Provérbios 17:16, olha o que diz. Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Olha o que diz aqui. Preste atenção. De que serve, olha bem, de que serve o preço na mão do tolo para comprar sabedoria? Visto que ele não tem entendimento. Entenderam? Não tem entendimento. Temos na mão um preço para comprar a sabedoria, mas nos falta a ferramenta, o entendimento para processá-la. Então a Bíblia diz que o tolo pode até conseguir acesso à sabedoria, mas nunca terá entendimento. Então existe uma diferença muito enorme, muito grande entre essas duas coisas. Ocupar a mente e ocupar o entendimento. Se o fluxo de dados, irmãos, apenas passa e não é transformado em verdade, nossa mente está apenas cheia de entulho, cheia de coisas. Então a nossa mente, nós não podemos dizer que é uma mente desocupada. É uma mente ocupada. Os preguiçosos possuem a mente mais ocupada de todas. Porque são preguiçosos, segundo a Bíblia fala, porque pensam o tempo todo em benefícios para si próprio e procuram isso nas mensagens, as notícias, nos vídeos. Sabe, esse gigantesco maremoto de informações que nós estamos falando. Sabe, e em Filipenses 4, que é a entrada do nosso estudo, olha só. Paulo, olha o que Paulo fala. Vamos ler, porque esse é o tema do nosso estudo de hoje, da escola dominical. 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, olha bem, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, nisso pensai. Olha bem, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo, ele utiliza a palavra, irmãos, eu quero chamar a atenção dessa palavra. A palavra que é logizomai. Acostume-se, porque é importante saber isso. Não estou querendo fazer com que você estude grego, mas vocês vão ver a beleza do entendimento nessa palavra, logizomai. Ela não nos convida, irmãos, a apenas pensar em algo. Paulo não está mandando convite a pensar em alguma coisa, mas a realizar uma verdadeira auditoria ativa no que permitimos que se instale em nossa alma. Se o que ocupa o seu pensamento não for verdadeiramente, irmãos, respeitável, justo ou puro, não deveria ter morado em nós, em você, em mim e eu, em mim. Hoje nós vamos aprender a substituir essa ocupação inútil da mídia
pela ocupação transformadora da verdade, irmão. Porque só o que é verdadeiro tem o poder de libertar o nosso entendimento. Vamos analisar agora um outro questionamento sobre o grego bíblico. Essa palavra logizomai, o autor do léxico Strongs, afirma, irmãos, que esse termo lida diretamente com a realidade. Sabe para que ele é usado? Ele descreve uma ação baseada em fatos e não em suposições. Para ilustrar, vamos supor assim, essa palavra logizomai era usada pelos contabilistas da época. Os publicanos recebiam todo aquele montante de dinheiro e tinham que prestar contas para os auditores romanos. E então a conta tinha que bater perfeito, não podia ter suposições, não podia ter variações, nada. Era o que estava ali. Então vamos supor, no grego, logizomai significa que para considerar que a minha conta bancária, pensa nisso, a minha, a sua, tem R$ 25 é porque ela efetivamente tem R$ 25. Do contrário, eu estaria me enganando. Exemplo, eu tenho R$ 10, mas eu estou para receber mais 15 de outra pessoa. Não. Logizomai trata com a lógica. Os números não podem mentir nem disfarçar. Então, se eu ajo fora dessa palavra, eu estou me enganando. Essa palavra refere-se a dados concretos, irmãos, e não meras hipóteses. E os irmãos hão de entender, no decorrer do estudo, por que está sendo falado isso. Essa definição técnica e contábil se encaixa no uso teológico da Bíblia, da palavra de Deus. A questão central, irmãos, ela surge quando aplicamos essa definição técnica da palavra logizomai, gravem isso, a Filipenses 4:8. Ele diz finalmente, e essa palavra finalmente é muito importante, irmãos. Esse finalmente no grego é finalmente, mas ele também serve para de agora em diante. Olha o que ele fala. Então vamos substituir, só para entendermos. De agora em diante, irmãos, tudo que é verdadeiro, reticência, aquele monte de palavras, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe. Não deixe áreas vazias. Lembra que eu falei que ocupar a mente não é a mesma coisa que ocupar o entendimento, que se dispor de entendimento. Sabe? Logizomai significa isso. Paulo não está dando um conselho genérico de pensar positivo. Ele está nos convocando para uma auditoria. O que é uma auditoria? Eu tenho que fazer uma verificação. O que está ocupando a minha mente e gerando impasses no meu entendimento? Por quê? Porque eu posso encher a minha mente de coisas. Irmãos, quando você pega o seu smartphone e lê aquela penca de mensagens, aquilo vai entrando no teu intelecto, na sua mente, e muitas vezes isso afeta o seu entendimento. Por quê? Porque você não consegue mais discernir. É tanta coisa que você se ocupou que você não consegue mais discernir o que de quem, ou do que. Essa palavra, irmão, quando entendemos que logizomai significa avaliar a realidade com precisão, nós precisamos falar sobre a honestidade da nossa contabilidade mental. Porque essa palavra era usada para contabilidade. Na vida financeira, muita gente entra, vamos colocar assim, entra no cheque especial. Agora tem pouco isso, mas existe ainda. Porque mascara a realidade. Hoje em dia também tem o cartão de crédito. Ele mascara a realidade, olha bem. Ele chegou a esse entendimento. Eu não tenho dinheiro agora, mas estou para receber algo. Ou mês que vem eu acerto as contas. Mês que vem eu dou um jeito. Então, isso é o antônimo de logizomai. Logizomai é incisivo. Você é o que é. Você tem o que tem. Se você falar eu tenho R$ 25 na minha conta bancária, você tem que ter os 25. Não adianta porque daqui uma hora alguém garantiu para você que vai fazer. Você só tem 10 e vai fazer mais 15 para você. Não, logizomai não se aplica a isso. No reino de Deus, irmão, muitos de nós fazemos exatamente a mesma coisa com a nossa vida espiritual. Vivemos de promessas
preste atenção nisso, nós vivemos de promessas que fazemos a nós mesmos, mas que nunca se concretizarão. Nós falamos assim, ó, eu sei que eu estou em pecado agora, mas eu tenho certeza de que lá na frente eu vou mudar. Isso não é logizomai. O teu entendimento está totalmente cauterizado. Você não consegue mais discernir. A minha vida de oração está parada, mas um dia eu vou me dedicar mais. Poxa, eu tenho que parar com esse negócio de ficar encegueirado em tal mídia. Eu tenho que largar um pouco o celular. Não, você não tem que largar um pouco. Ainda continua sendo não logizomai. Aquilo que nos afeta e nos torna doente é o que nós prometemos que vamos deixar. Mas a nossa capacidade com relação à realidade são duas coisas totalmente diferentes. E até antagônicas. Porque a realidade, ela é uma discrepância com relação à capacidade. Eu até desejo, mas eu nunca vou fazer isso. Escuta, assim, presta bastante atenção nisso. O logizomai não trabalha com projeções, irmãos, como nós fazemos. As projeções hipotéticas, porque ele trabalha com fatos. Se você mascara a sua conta bancária mental, para não dizer a sua vida espiritual, mascara com créditos imaginários, de créditos de uma santidade que você ainda não vive, você está impedindo o seu entendimento de ser sadio. A sua mente está totalmente ocupada de tudo, menos daquilo que vai fazer com que você tenha entendimento. E Paulo, ele está com esse trecho falando para os filipenses para olharem para o que é verdade. A verdade é o saldo de hoje, irmãos. Não é o saldo que pode ser amanhã. Se o cálculo ele não fecha, se o que ocupa o seu entendimento agora não é puro e nem justo, não adianta prometer um amanhã piedoso. Você está só prometendo. O entendimento só é transformado quando paramos de mentir para nós mesmos, irmão. E apresentamos a Deus o extrato real da nossa mente, a confissão dos nossos pecados, a submissão do nosso fracasso espiritual, sabe? A condição da nossa fraqueza, apresentamos e detalhamos a Ele, e assumimos e pedimos, Senhor, me faça novo. O logizomai é o fim das desculpas. Lembre-se, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Isto, ele está falando, isto aqui, ó, o número certo, o real, o logizomai. É fim da desculpa diante de Deus. É o início da prestação de contas com a verdade. E muitos cristãos vivem nessa zona perigosa da intenção. Olha bem, dizem que vão mudar, que vão ler, que vão passar, que vão se santificar, mas o logizomai exige precisão. Lembra do cálculo contábil? Não tem como você ficar riscando e colocando assim um número e colocando um horário que aquilo ali vai ser feito. Não, o número só pode entrar quando ele já estiver ali. E como nós... sabe, se o meu entendimento está ocupado com o pecado agora, a minha intenção de ser santo amanhã não vale nada. No balanço de Deus, sabe, quando ele verificar os livros, não vai valer nada. Intenção não significa absolutamente nada. Não vota a favor de você. Intenção. Lembra do ditado? Lembra? De boas intenções o inferno está cheio? Sim, é um ditado popular, mas ele é uma verdade quase que absoluta. O inferno está lotado de pessoas que planejavam se arrepender, que planejavam levar Deus a sério, mas que nunca permitiram que o seu entendimento fosse ocupado pelas verdades de hoje. Por isso eu digo, o entendimento está ocupado da verdade deste mundo. E se vocês pegarem, vocês vão ver que o que estamos falando hoje é sequencial com o que falamos nos últimos 5 estudos. Que nós preferimos ouvir aquilo que nos agrada. Por isso a nossa mente fica cheia de nada. Lembra? Cheia de nada.
mas ela fica cheia. Não tem espaço para mais nada. E quando Paulo fala assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ocupe. E isso no grego, ou seja, preencha todas as lacunas, não tem espaço para mais nada, a não ser aquilo que é verdade. E isso cria, irmãos, na vida daquele que rejeita isso, um contraste forte entre planejamento ilusório e o cálculo real da vida cristã que nós estamos falando. Sabe, e quando nós usamos o termo que Paulo usa, ele sugere que nós devemos filtrar e contabilizar nossos pensamentos sob o rigor da verdade, debaixo do rigor, com a autoridade da verdade. Não se trata apenas de ocupar a mente com qualquer coisa. Não vai ser lendo muitos livros cristãos que você vai ocupar sua mente. E os irmãos vão perceber esse entendimento, porque Paulo está falando aqui. Sabe, nós temos que realizar um inventário constante. Quando estamos no pior momento da nossa vida, sabe o que nós queremos ouvir? Tudo menos a verdade. Porque nós queremos soluções, porque fomos treinados pelo monte de mensagens que ocupou o nosso entendimento, mensagens inúteis, que recebemos todos os dias, irmãos. A gente se incomoda se não recebê-las. Nós queremos saber o dia inteiro daquilo que nunca teve nenhum fundamento com Deus. O que é real diante de Deus? O que tem valor verdadeiro? E o que é apenas especulação? Ou, como eu falei, o ruído mundano, a sujeira mundana? Nesse sentido, irmãos, a ocupação da mente, o logizomai, torna-se uma barreira contra a ilusão. A primeira coisa que acontece quando a pessoa cumpre o que o Paulo está dizendo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou seja, tudo que é verdade, você acaba de fazer isso uma ferramenta contra a própria ilusão. Vou te citar um exemplo. Já viu? As pessoas antigamente ficavam desempregadas, sem dinheiro em casa, e ficavam desesperadas, procurando no jornal um classificado de algum emprego. Hoje em dia, as pessoas deitam na sua cama, pegam o smartphone e parece que isso aí está prometendo para ele. Pode observar. Ele começa a olhar e tem muitas propostas, ganha até R$1.000 por dia. É uma mentira tão descarada, mas que é aceitável para mim, porque é o que eu quero. Eu quero ganhar R$1.000 por dia. Eu não tenho, mas eu posso ganhar, porque aqui no meu telefone está dizendo que se essa pessoa que está pintada ali, que está fotografada ali, que está com uma imagem composta, do lado de um carro, do lado de uma mulher bonita, é sempre assim, de frente com uma casa luxuosa, dizendo mais novo milionário do Rio de Janeiro. Mentira pura, mas você quer ocupar sua mente com isso. E isso é o que o diabo coloca na tua mente. Porque ele trabalha nisso. E você não vai ser somente o diabo, que é espiritual, que vai colocar isso na tua mente. Outras pessoas vão falar, olha, é verdade mesmo. Eu conheço uma pessoa, uma suposta pessoa, um suposto parente, que conseguiu isso. Sabia que é verdade e você se ilude, porque é o que você quer. Então Paulo está dizendo, ocupe o pensamento de vocês com aquilo que parte da verdade. Né? Parte de verdade, que procede da verdade. O aletheia, que é conhecereis a verdade vos libertará. É essa a verdade no grego. Então, no caso do que Paulo fala, que é uma barreira contra a ilusão, quando você decide que o seu salário mental, você decide, é composto estritamente pelo que é justo, puro e amável, e mais as demais citações, você está na prática recusando-se a registrar ou dar crédito. Olha que coisa maravilhosa que a palavra nos ensina. Há pensamentos que não possuem lastro da verdadeira divindade, lastro da verdade, João 8,32. Você se recusa. Então não é somente um treinamento. Eu tenho que ler mais a Bíblia e ver menos filmes. Não! Você tem que receber isso do céu.
E quando você recebe isso do céu, você não tem mais condições de. As mentiras não têm mais condições de ocuparem a sua mente e deturpar o teu entendimento, porque você sabe discernir entre uma coisa e a outra. E isso não é por treinamento, é por bênção, é por dom, é por presente, é por prêmio do céu. Vocês lembram o que diz Colossenses? Eu até ler aqui. Olha o que diz Colossenses 3, do 1 ao 3. Olha, a vida toda foi a base. Todas as vezes que eu caí e pequei, com certeza, não foi falta de aviso disso. Então, não consegue se levantar na sua vida espiritual, não vai adiantar ler livro de autoajuda, não. Não vai adiantar botar no vídeo toda vez que eu gosto de ouvir esse pastor. Não vai adiantar ouvir escola dominical o tempo todo. Eu gosto do irmão Jerônimo, que ele dá uma escola dominical boa. Não adianta se não houver retenção, que nós comentamos anteriormente. Retenção, olha o que diz. Ó. Logizomai, ocupação total. Olha o que diz. Portanto, versículo 1. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ó. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Então está falando de uma ocupação até mesmo social com relação ao reino de Deus. Buscai as coisas, se preocupe com as coisas que são de cima. Mas ele não para aí. Ele diz no 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então ele diz, você não vai conseguir nada se você pensar nas que são de cima e nas que são da terra também, porque as que são da terra vão prevalecer, porque elas já têm um local ocupado na sua mente. E então o 2 diz, pensai nas coisas que são de cima e não, de forma alguma, nas que são da terra. Por que, Paulo? Por que eu tenho que fazer isso? Porque já estáis mortos, versículo 3. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, guardada para aqueles que perseveram na verdade, que se recusam a deixar entrar em suas mentes aquilo que não procede do Senhor, que não procede da verdade, que não edifica, que não estrutura a sua vida espiritual. E se recusa. Sabe, é uma questão de exatidão matemática, irmãos. Na contabilidade, os números são o que são. Não é assim? São o que são. Se você possui um valor em conta, ele está lá. Se não possui, não adianta imaginar ou supor que um depósito futuro vai resolver o saldo atual, vai mudar a sua história. A realidade, irmãos, se sobrepõe, se impõe, sabe, sob a suposição. Ela cancela a suposição, a realidade. Ao aplicar, sabe, se a gente vai aplicar essa exortação de Paulo, seja isso que ocupe o vosso pensamento, nós compreendemos que ele estabelece um padrão de exclusividade. É como se ele dissesse, não deem espaço para mais nada, não permitam isso. Mas nós temos a estranha mania, a pecaminosa mania, o pecaminoso hábito de discordar quando os nossos desejos tendem a ter como alvo a satisfação da nossa carne. Nós queremos. Se o livro contábil, irmãos, eu estou usando muito isso, né? Mas é como se fosse uma contabilidade. Se o livro contábil da nossa mente precisa de um fechamento e que o saldo seja composto inteiramente por esses valores, sabe? Se você quer que ele passe na reunião de ata, que é assim que se faz, na reunião para verificação do seu estado financeiro, compara isso metaforicamente como sua vida espiritual, sua vida diante de Deus, tem que estar lá registrado esses valores mesmo, valores. Tudo que é verdadeiro, respeitável e justo. Usando, irmãos, essa metáfora, a nossa conta bancária mental deve ser preenchida apenas com esses ativos.
Esses ativos, segundo nós lemos agora em Colossenses, são celestiais, não são ativos terrestres. Não são. Eles são valiosos, insubstituíveis e, acima de tudo, reais. Qualquer outra coisa que nós tentemos registrar ali, disfarçadamente, não passa de uma fraude. Sabe quando você mascara os livros contábeis? Logizomai obriga a ter a verdade ali. Então você começa a executar uma fraude espiritual que compromete a sua integridade diante de Deus. Quando eu falo integridade, não perfeição, mas o estar de pé na presença do Filho do Homem, como diz lá em Lucas. Então, toda essa situação remete a um fechamento de que eu sou aquilo que está registrado ali. Por isso que Apocalipse diz que abrirão-se livros e abrirá outro livro, e os mortos serão julgados, e todos serão julgados pelo que estava escrito nos livros. E todo aquele que não se achou inscrito no livro principal, o livro da vida, foi condenado. Então não adianta. Você pode pensar tudo, mas se o teu nome não está contabilizado ali, jamais você vai ouvir na primeira ressurreição: vinde Jerônimo, vinde fulano, vinde ciclano, levanta-te. Possuí por herança o reino, porque deixaram-se ocupar a mente com todas as promessas desse mundo e não fizeram questão de perceber a mentira. Se agradaram, nem questionaram nada. A gente precisa refletir, irmãos, sobre um alerta sério. Muitas vezes nos distraímos com livros, deixamos com livros, filmes, músicas, e essas coisas sutilmente refletem filosofias contrárias aos valores cristãos. Pode perceber, irmãos, ao legitimarmos o que é imoral ou profano como um mero entretenimento, ou estou vendo um filme, estou vendo uma música, estou vendo um vídeo, eu gosto tanto de ver esse vídeo, olha, eu estou rindo tanto com isso, corremos o risco de tornar nossa consciência insensível. E a gente começa a desenvolver uma tolerância, não é intolerância, mas uma tolerância perigosa com relação ao pecado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, de muitos esfriará. É a mesma coisa que dizer assim: por você ouvir e ver iniquidade todos os dias e não filtrar na sua mente, Senhor, tem misericórdia, mas se acostumar com aquilo, a sua mente se torna insensível. E o amor, que é o amor que nós estudamos, lembra o caritas, o ágape, ele se esfria. Então, Paulo está realmente nos prevenindo. E a minha intenção aqui não é trazer uma demonstração acusatória, irmãos, mas propor uma reflexão prática. Prática mesmo. É melhor falar assim, mesmo que seja perigoso, que o padrão do nosso consumo, o que diz o padrão de que entra na nossa mente, o que ele fala da nossa visão espiritual. Como nós podemos? Quando Paulo nos orienta a ocupar a mente com o que é puro, ele ecoa o princípio que ele escreveu para Tito. Tito 1,15, olha o que diz Tito 1,15, é uma carta que quase ninguém lê, ou se importa de ler. Eu vou ler aqui para os irmãos, ó. Tá escorregando a mão. Espera aí. Aqui, Tito, capítulo 1, versículo 15, ó. Prestem atenção nisso. Talvez você nunca tenha lido. Todas as coisas são puras para os puros. Preste atenção. Todas as coisas são puras para os puros. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aí você vai falar assim, então, aí está dizendo, Jerônimo, se eu sou puro, todas as coisas vão vir, inclusive as impuras serão puras. Não, ele não está falando isso, não. Ele não está dizendo, irmãos, para essa pessoa pura, para o puro, as coisas são puras,
Porque o seu filtro de entrada, o seu filtro, aquele filtro que nós falamos agora há pouco, a sua mente renovada reconhece imediatamente o que é lixo e descarta ele. O problema surge quando paramos de ocupar a mente com a pureza e começamos a permitir que o entretenimento mundano molde a nossa forma de pensar. E o resultado, os irmãos já sabem, uma mente que já não consegue mais distinguir entre o que ofende a Deus e o que não ofende, porque perdeu o parâmetro de santidade. Não tem a ver, pode ler a Bíblia o dia inteiro. Não tem como você mudar se a sua preocupação é somente ler as Escrituras intensamente. Não ferir a santidade de Deus é o alvo do salvo. O salvo fica acabado de saber que ele não está conseguindo se livrar de algo. Não é desculpa para permanecer não, irmãos. É o contrário. Ele fica acabado. Ele se abomina. Isso é que Paulo escreve também aos Coríntios. A tristeza segundo Deus. É isso que move o crente. Então quando a gente conecta, sabe, Filipenses 4, versículo 8. Seja isso que ocupe o vosso entendimento, o vosso pensamento. Com Tito 1,15, percebemos que a pureza não é apenas um estado estático. Não, mas é o resultado de uma vida transformada, irmãos. E transformada por mim, pelo meu pastor, por aquele obreiro que cuida de mim espiritualmente? Não. Transformada pelo sangue de Cristo. Para o regenerado, irmãos, a pureza é o óculos da forma como ele enxerga o mundo. Ele quando fala que todas as coisas são puras para os puros, é que se você tem a pureza retida no seu entendimento, saberá discernir entre aquilo que vai glorificar o nome de Cristo com aquilo que vai simplesmente profanar. E os desejos da nossa carne são chamados de pendores, inclinações. O pendor para o espírito é vida. O pendor, a inclinação para a carne é morte. Então entendamos bem, não é algo que passível de escolha não, irmãos. Nós estamos andando numa beirada perigosa, porque ficamos contabilizando que eu vou mudar e nunca muda. Isso quer dizer, nunca sente tristeza segundo Deus. Isso quer dizer, nunca se arrepende. Isso quer dizer, nunca foi parar no curral de cura. Nunca foi constrangido pelo amor de Deus. E, consequentemente, nunca foi conduzido pelo amor e bondade de Deus. É isso. Eu vim ao contrário, falando para vocês. Porque isso está na minha mente, não porque eu ensinei, porque é a regra prática. Se isso não bate na contabilidade da minha mente, eu tô fora. Eu tô fora, não que eu queira estar fora, não. Eu tô fora do jogo de Deus. Eu tô fora da auditoria de Deus. Eu não passei no teste. Uma mente que não consegue distinguir, irmãos, o que ofende a Deus, já perdeu totalmente o parâmetro de santidade. Isso é cauterização da mente. Por isso que você ouve muita mentira, porque as pessoas estão cauterizadas. Elas subjetivaram, sabe, o que era definição por conceito. Mudaram o que era definido por conceituado. Amor agora é subjetivo, é conforme cada um pensa. E quanto mais se aproxima o juízo, mais isso vai sendo enfatizado na vida do mundo. Sabe, e essa conexão da transformação do sangue de Cristo para os puros, para o regenerado, a pureza, irmãos, é como nós falamos. Ele consegue enxergar o mundo, porque eu já ouvi isso. Quer dizer, então, que só vamos viver da palavra? A palavra é a única coisa que nos mantém vivos. Lembra dos já estáis mortos? Acabamos de ler em Colossenses. Já estáis mortos. E a vossa vida está guardada, escondida com Cristo. Então isso, sabe, é tudo também ligado à esperança. O conselho de Paulo, portanto, ele vai além de uma lista de tarefas morais. Não é para você executar e falar isso é puro, isso é saudável, isso é de boa fama. Não.
É um convite à transformação contínua. Ele está falando assim para os filipenses, deixe que Cristo transforme o modo como vocês processam a realidade. O grande perigo também é o que chamo de acomodação da consciência. Isso é outro perigo. No início da conversão, lembra? No início da conversão, criamos uma aversão natural a tudo que ofende a Deus, sabe? Reconhecemos, nossos olhos se abrem para a vida de pecado que nós temos. E naquele momento, tudo que ofende a Deus é abominável na nossa vida. Mas com o tempo, corremos o risco de permitir que esses entulhos mundanos, essa enxurrada de mensagens, de vídeos, de tudo que nós ouvimos e que nós falamos até que é bom. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos. A pior coisa que tem quando você fica colocando seus versículos bíblicos ali, todo dia, ali no status. Então eu falo uma coisa, não estou dizendo que é errado não, eu estou dizendo, avalie a sua mente, faz essa auditoria com você. Eu vivo isso que eu estou colocando aqui? As pessoas colocam somente aquilo que lhe agrada quando não vivem. Tipo, a bondade de Deus é o que me faz prosseguir durante o dia. Sim, é verdade. Porque a misericórdia de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. Mas aí como é que fica isso? Sabe? E se deixarmos, irmão, se a gente deixa algo guardado, que deveria ter sido descartado, a nossa forma de pensar inevitavelmente vai mudar. Então, essa enxurrada de coisas mundanas, se permanecerem guardadas em nossa mente, vai acontecer isso. Um exemplo prático, isso é muito prático, é o entretenimento. Todo mundo gosta de distração. Sim, uma distração é muito boa. Uma distração assim, você vai, se divertiu. Se consumimos, irmãos, histórias, se lemos, nós queremos ser intelectuais, a gente gosta de ter erudição na linguagem. Então, se consumimos histórias, irmãos, que romantizam o pecado através de narrativas sedutoras, tipo, nós vemos um filme ou lemos um livro em que o adultério naquela situação ali é aceitável, porque a mulher do cara é da pessoa que está indo para outra pessoa com aparência de bondosa e, coitado da sofredora, a protagonista, a esposa, ela está sendo avaliada pelo que ela é. Não presta, então ela não é digna desse marido. E entendeu a romantização? E isso começa a entrar na tua mente, na minha. E aí? Você vai fazer vista grossa para isso? Isso envolve a minha e a tua redenção. Essas narrativas sedutoras, sabe? A nossa mente começa a criar essa tolerância ao pecado. Sem perceber, passamos a falar palavrões, irmãos, olha. Sem perceber, nós passamos a falar promiscuidade, até com um irmão crente. Ah, me desculpa falar, mas, entendeu? E solta. E a Bíblia, a palavra de Deus diz, ó, toda palavra torpe e ociosa que saiu da vossa boca, darás conta dela no dia do juízo. Então, por que brincamos com isso? É porque estamos gostando de conviver com essa enxurrada de coisas. Mas Colossenses diz, pensa nas coisas do alto. Quando fala pensa, lembre-se, você está prestes a perder aquilo que foi prometido para você. Sabe, da noite para o dia a gente começa, aquilo que a gente abominava, a gente já começa a dizer, não é bem assim não. A gente começa a ter um outro conceito, então nós mudamos no meio do caminho. Nós mudamos a nossa forma de pensar. Deus entende, irmãos. Deus é compreensível, irmão. Compreensão não é um atributo de Deus, porque Deus é perfeito, Ele é criador, Ele não tem que ter compreensão, que é como se diz, compreensão é uma qualidade do ser humano. A qualidade de compreender é um atributo do ser humano. Deus não precisa de compreensão, porque Ele é Salvador. Deus não precisa de compreensão porque Ele é santo. E a única compreensão que nós devemos ter é que se Ele é santo, nós sejamos o quê? Santos. Santificados também.
nos aproximamos dele com intrepidez, não por nossa garantia, mas pelo sangue de Cristo, pela remissão dos nossos pecados. Então, nós paramos de usar a definição bíblica de pecado, passamos a construir a ideologia pessoal sobre ele. Antes, demos pulos de alegria, poxa, a verdade se revelou para mim, meus pecados foram perdoados, mas não vigiamos, o que é uma palavra muito forte que o crente usa corriqueiramente. Não vigiamos, não nos tornamos sóbrios, apercebidos do caminho, e no meio do caminho somos enganados por aquilo que ouvimos. Irmãos, muito cuidado. Cuida da tua alma. E quando eu falo cuida da sua alma, cuida daquilo que é eterno e que um dia vai ser decidida para a direita ou para a esquerda. É um resultado trágico, irmãos. A gente se torna insensível. No dia do juízo, o que ignoramos hoje poderá servir como prova de que permitimos na nossa mente, tudo aquilo que nós permitimos na nossa mente que a nossa mente fosse assim reocupada por aquilo que Cristo já havia vencido na cruz. Não é apenas sobre ver um filme, é sobre o que esse filme faz com seu livro contábil espiritual. O que ele consegue transformar em você. Pode ver, irmãos, quando você abre os seus olhos até aquilo que é coisa bobagem, você vê a atuação maligna transformando você devagarinho. Sabe o problema do homem, principalmente do crente? É que ele subestima os ardis do maligno. Paulo fala assim, nós não subestimamos os ardis dele, não. Não devemos subestimar. Porque ele é perigoso, ele sabe, irmãos, ele tem mais de 5.000 anos de experiência de luta contra a humanidade. Ele conhece o homem de cima e embaixo. Ele conhece toda a anatomia humana. Tanto que Jesus falou, para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas de Deus, mas dos homens você conhece perfeitamente. Então a tentação dele vai ser segundo a sua inclinação, a sua carne. Porque se você tiver inclinação para o Espírito de Deus, ou seja, é uma questão de escolha, de escolher a boa parte, de dominar aquele que está querendo te dominar, aí você está preparado para a vida. O pecado que outrora ele nos escravizava e nos mantinha algemados, debaixo da ira de Deus, que isso é uma realidade, não deveria ter perdido o poder de nos assustar. Da mesma forma como fomos livres de algo que a tendência era nos matar, por que perdemos o medo dele? Por que falamos não é bem assim? Porque recebemos essa mensagem, mas não lembramos quando, mas ela entrou na nossa mente. Se hoje olhamos para certas práticas e pensamos, Deus vai entender, Deus vai relevar. Isso é pouca coisa perto de pecados muito piores. Irmãos, não nos enganemos. Aquilo que o homem plantar, seja pequeno ou grande, isso ele vai colher. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Estamos caindo em uma armadilha perigosa. O pecado não é algo que possamos filtrar para continuar vivendo nele, irmãos. Ele é o que nos separava da vida, então nós nos esquecemos disso. Se o pecado nos separava da vida eterna, por que ele agora é romantizado e muito bem aceito? E muito bem tolerado no nosso coração? Muitos dirão que isso é radicalismo. É o que eu mais ouço de pessoas. E questionam, como vamos viver então, se tudo é pecado? As pessoas são irônicas. Deveriam, primeiramente, temer isso, porque essa ironia não afronta a mim, afronta a Deus. A resposta de Paulo, ela é cirúrgica. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, ele repete, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Olha bem, ele diz que tudo eu posso fazer qualquer coisa. É lícito que eu faça. Mas nem tudo convém fazer. É o famoso direito do direito. Que o crente cisma de se proteger debaixo desse argumento. Mas eu tenho direito disso. A Bíblia não fala que isso é pecado.
É isso que Paulo está dizendo. E Paulo fecha, sabe, de uma forma incisiva. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar. Ou seja, eu posso ver um filme, sim, eu posso. Mas o que esse filme vai fazer comigo? Talvez não faça com outra pessoa muito preparada. Mas comigo faz. Eu me alegro depois com aquilo que deturpa a verdade que aconteceu no filme. Eu não estou dizendo sanguinolência e assassinato, eu não estou dizendo coisas sutis. E até vou dividir com as pessoas que eu conheço. Olha, mas que final daquele filme, né? Que coisa maravilhosa. Eu estou comentando algo que sutilmente tem uma mentira ali por trás. Eu estou fazendo isso. É isso que a conta não fecha. Não passa diante de Deus. Esse radicalismo que Paulo combate com esse versículo de 1 Coríntios 6,12, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O perigo é o domínio, irmãos. Aí você vai falar assim, mas eu tenho domínio. Mentira, todo viciado fala que tem. Quer ver um exemplo? Fica perto de uma pessoa que é viciada no smartphone, no celular, nas redes sociais. Pode observar, faça esse teste a partir de hoje. Se bem que você pode fazer um teste até com você. Vê quantos segundos, não é minutos não, segundos você fica sem pegar. Você botou o teu celular aqui do lado. Vê quantos segundos você fica sem pegar. Ele só dá uma olhada assim e virar de novo. Não consegue, porque já faz parte da sua vida. Ocupou o lugar da palavra. Ocupou o lugar da palavra, não é porque você está usando o celular, não. Essa ocupação de ver de minuto em minuto devia ter sido da palavra quando você se converteu. O único assunto da tua alma. Aquilo que te traz esperança. Aquilo que edifica a sua mente. Então, não nos enganemos, irmão. A verdadeira liberdade cristã não é sobre o que você pode ou não pode ver ou fazer, mas sobre o que tem o poder de dominar a sua mente. Quando a mente está verdadeiramente ocupada, logizomai, ocupada com os valores do reino, você não precisa ficar repetindo para si mesmo, esse filme não vai me dominar. Se a transformação de Cristo é real em você, a rejeição, o que é grotesco, torna-se natural, é automático. Você não precisa ficar tentando se lembrar, não. Mesmo que você veja algo abominável, como forma de entretenimento, sua mente reagirá imediatamente. E isso contradiz a palavra. O lixo já não tem mais poder sobre você. Isso é que Paulo fala, isso não vai me dominar. O lixo não encontra mais espaço para se assentar, para se colocar naquele cantinho do teu entendimento. Por isso que todas as coisas são puras para os puros. Os purificados conseguem ter esse filtro. Irmãos, precisamos superar a cultura do eu tenho direito. Acabamos de comentar agora há pouco. Tudo é questão de eu tenho direito. O cristão moderno, muitas vezes, ele se apega, como é que eu vou dizer, a ideia de que a Bíblia não fala nada contra isso. Ele fica buscando a Bíblia, mas a Bíblia não condena isso. Como se precisasse de uma lista exaustiva de proibições para sermos santos e nos aproximarmos de Deus. Essa sagacidade, essa é a parte maligna que é soprada no nosso ouvido. A Bíblia não fala que é pecado. Então eu vou fazer. Aí você vai e não ouve o conselho de Paulo. A vida com Deus não se baseia, irmãos, em uma lista de vetos, não. Mas em saber o que é honesto e sincero. E honesto e sincero não é diante de você, não. É diante dele, de Deus. Ter o direito lícito de fazer algo não significa, irmãos, que seja moralmente correto. Entendam isso. Você que tem um costume de dizer assim, mas eu tenho direito a isso. É uma coisa correta. Lembre-se, Deus julgará você. Porque se não é honesto e sincero, e nós vamos ver o que é honesto e sincero, diante de Deus, não provém dele. Se não provém dele, você sabe de onde vem. Ter o direito lícito de fazer algo não significa que esteja certo ou que seja espiritualmente prudente. No fim das contas, não se trata
apenas de não poder, mas de, por amor à consciência, escolher não dever. Lembra, Paulo? Eu não devo fazer isso. Existe uma diferença entre não poder e não dever. Não poder é você querer, mas está impossibilitado. Você deseja, mas está amarrado, está preso, você não consegue alcançar. Não dever, você consegue alcançar, mas a sua consciência fala. A sua consciência moral fala para você e fala para o seu espírito e diz: não devo fazer isso, não devo. Muitas vezes é direito eu discutir, xingar uma pessoa porque ele me afrontou, mas eu não devo fazer isso. É isso que os cristãos ficam irados, porque querem praticar isso, os seus direitos. E tudo que é respeitável, irmãos, a gente precisa ser cirúrgico na análise desse texto de Filipenses 4:8. Então, eu tirei aqui, Filipenses 4:8. Porque Paulo começa justamente com a palavra verdadeiro. Olha só o que diz, ó. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro. Sabia que se só tivesse essa palavra aí, não precisaria das outras? Verdadeiro aqui é aletheia. É a mesma palavra de conhecereis a verdade. A verdade de Deus. Como ágape é o amor de Deus. A verdade de Deus. E ela vos libertará. Ele começa com a palavra verdadeiro. Existe uma razão. E Paulo foi estratégico aqui. Que a gente não pode ignorar. A verdade, no grego, o aletheia, não é apenas mais um item da lista. Ela é o filtro que valida todo o resto. Quer ver um exemplo? Observa bem. Tudo que é respeitável para ser aceitável de Deus precisa ser verdadeiramente respeitável, porque você pode conceituar como respeitável e ignorar o que o Senhor lhe mostra. Então, por isso que ele falou verdadeiramente. Ele precisa ser verdadeiramente respeitável e não apenas falsamente respeitável, tendo o título respeitável mas sendo falso aos olhos humanos. Temos uma habilidade perigosa de mascarar esses desejos. Quantas vezes não dizemos algo que nós falamos assim, isso é respeitável, só porque nós queremos o prazer de consumir aquilo ali. Mesmo que na prática estejamos tentando justificar um pecado. Irmãos, quando saímos para uma diversão, nós saímos para uma diversão. Aquilo ali é lícito. O que acontece ali é o que é o reprovável diante de Deus. Discussões, contendas, desejos. Ver e desejar aquilo que não devia ter visto nem desejado. O nosso coração é um mestre em rotular o que nos agrada como algo virtuoso, irmãos. Ele rotula aquilo, isso aí é bom, uma coisa saudável. Mas Paulo, ele está nos confrontando. A sua definição de respeitável é a mesma de Deus? Ou é apenas uma etiqueta que você colocou sobre o seu próprio desejo? É a de Deus? Faça essa pergunta para você. Aquilo que eu acho respeitável é verdadeiramente respeitável? Eu vou ler aqui para os irmãos. Ó. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, eu vou por essa frase composta. Ó. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiramente honesto, tudo que é verdadeiramente justo, tudo que é verdadeiramente puro, tudo que é verdadeiramente amável, tudo que é verdadeiramente de boa procedência, de boa fama, e tudo aquilo que é verdadeiramente virtuoso, e tudo aquilo que o louvor é verdadeiro, nisso pensai. E essa é uma das traduções. Seja isso que esteja ocupando o vosso pensamento. Quem ditou a verdade não foi você, foi o Espírito de Deus que te conduz. E o temor ao Senhor, Senhor, eu escolho não fazer isso, porque na minha dúvida eu escolho, Senhor meu Deus, não afrontar provavelmente ao Senhor. Se a gente for simplificar essa lógica de Paulo, nós poderíamos dizer que o apóstolo não precisaria listar mais nada. Apenas assim, tudo que é verdadeiro. Repare, compare com o que massacra a nossa mente hoje. Ele poderia ter dito apenas tudo que é verdadeiro, que isso ocupe o vosso pensamento. Só isso já bastava. Por quê?
Porque se algo é verdadeiramente respeitável, se é verdadeiramente justo, se é verdadeiramente puro, então isso vem de onde? Verdadeiramente puro? De Deus. Mas se passamos pelo filtro da verdade e a coisa se desmancha, irmãos, então não é respeitável. Eu quero que seja respeitável porque eu quero usar, mas não é respeitável, não é puro e não tem nenhuma procedência do Senhor e não deve ter lugar no meu entendimento, porque ele está ocupado, o logizomai está ativo na minha mente. Seja isso a ocupação total da vossa mente, aquilo que é correto, que se estão lendo no livro, isso está aqui, então isso é assim. Não é supostamente assim. Eu não posso ser supostamente santo. Eu não posso ter o desejo de ser santo. Eu tenho que ser santificado, eu tenho que ser santo, porque Ele, Deus, é santo. E os nossos pecados tentam ferir a santidade dele. O logizomai é isso. É submeter cada conceito que nós achamos, cada opinião e cada entretenimento, submeter ao veredito de Deus. E esse veredito é implacável. Não. Não tem compreensão nisso. Ou é ou não é. Lembra do juízo? Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque aí ele começa, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu e me vestiste. Estive na prisão e foste ver-me. Ele não está citando situações que nós devemos praticar, não. Tem um mistério nisso aí, porque vão perguntar para ele os salvos, mestre, quando é que nós te vimos em toda essa situação e praticamos isso? Eles não sabiam. O que Jesus está falando é que eles agiram conforme a vontade deles, sem nem ao menos perceber. Já estava intrínseco no coração deles. Eles filtraram a mente e praticaram a vontade de Deus, e a bondade de Deus, e o amor de Deus, sem nem ao menos perceber. Não é que eles não sabiam, eles não perceberam que eles estavam praticando isso. Então, eu vou repetir, não adianta você ter medo agora, depois de ouvir isso, notar que você é um viciado, que você tem coragem de confessar para você mesmo. Nem para Deus você tem. Não adianta você cair no medo e falar assim, não, a partir de agora eu vou ler a palavra, se não receber isso de Deus. Porque o que causou essa perda foi o nosso desvio no caminho para os nossos pecados. Então não adianta querer. Lembra lá em Números, quando o povo foi amaldiçoado e que falou assim, o cadáver de vocês vão cair aqui na terra. E eles ficaram com medo. Eles falaram que tinham medo daquela terra, porque eles foram visitar, que tinha gigantes. Então sabe o que eles fizeram? Eles simplesmente falaram assim, ai Senhor, então eu vou lá lutar, nós vamos mostrar para Deus. Moisés falou, não adianta mais. Já foi dado o veredito, irmãos, isso é muito sério. Não pense vocês, não se iludam com a falsa mensagem utilizando a maravilhosa palavra graça, dizendo você está garantido por Deus. Lembre-se, se alguém ama o mundo, só você está isso. O amor do Pai não está nele. Então, não vai adiantar você conceituar que você não ama o mundo ou que você não faz nada que desagrade a Deus. Na verdade, devia bater no peito e falar, miserável homem que sou, Senhor, meu Deus, nem ter coragem de olhar. Ser propício a mim. Perdoa o meu pecado, eu não quero praticá-lo mais, não quero mais. Eu não quero viver de indulgência, porque isso também entra na mente da pessoa, o outro estudo. Entra na mente da pessoa. Eu peco, eu peço perdão, e Deus é perdoador. Porque a palavra diz, ao quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Então o pessoal fala assim, tá vendo, Deus é compaixão. Sim, quando fala quebrantado e contrito, não é pessoa triste pelo pecado, não. Quebrantado e contrito é porque está se aproximando de Deus e quer mais uma chance. Uma chance, porque já se considera perdido. Olha a petulância nossa. A gente peca direto, Deus vai me perdoar. Eu sou assim mesmo. Então, irmão, não nos enganemos. E eu quero mostrar para vocês,
Você já ouviu falar do garimpo? Eu ultimamente tenho pensado muito nisso. E para a gente encerrar, eu quero que você visualize a imagem de um garimpeiro à beira do rio. A gente está acostumado a ver, mas a gente não presta atenção nos detalhes. Ele não usa uma peneira. Ele usa um prato grande, fundo, chamado bateia. Aquele prato largo e fundo, você tem que observar o movimento, ele não está balançando na água, ele está sacudindo o prato na água, não. Observa o movimento dele, ele está procurando ouro. Ouro, então começa a entender a metáfora. Não é um balanço aleatório, é cuidadoso, é matemático. Não é uma agitação sem sentido, é um balanço lógico, preciso, rítmico. Ele sabe que se balançar de qualquer jeito, ele perde, escapa o ouro. Se não balançar o suficiente, ele fica apenas com lama. Então ele tem que chegar ao cálculo correto. Entenderam agora? Ao cálculo que fecha, ao logizomai. Se ele quer obter ouro, ele tem que ter o balanço perfeito, irmãos. É um balanço tão perfeito que ele consegue dar pressão na água. E essa pressão é o suficiente só para tirar o que é mais leve do que o ouro. Não quer dizer que ali tenha ouro, mas pense em tudo que está tentando entrar na tua mente. O balanço, a aplicação do logizomai, irmãos. É exatamente esse movimento de garimpo. O mundo joga sobre nós toneladas de areia e lama, cascalho, através da mídia, das ideologias, das ocupações inúteis, irmãos. Essa é a verdade. Se você deixa a sua mente apenas cheia, você está balançando, sabe, de qualquer forma. Você não está agindo como garimpeiro. Você será apenas um depósito de lama. Mas quando você aplica o filtro da verdade, lembra, todas as coisas são puras para os puros. Mas para o impuro, nada é puro, porque ele não consegue mais discernir. Você está balançando a bateia perfeitamente, aquele movimento da água. Irmãos, é uma coisa matemática linda. Ele sabe como fazer. Cada movimento daquele tem uma precisão, porque ele quer o ouro que está ali. Ele quer o ouro, ele não quer ser enganado. Ele não quer que o prato fique vazio e fala assim, será que tinha ouro naquela areia? Ou será que aqui tem ouro? Será que eu estou perdendo meu tempo aqui? Você está separando o que é puramente emocional ou falso daquilo que é verdadeiramente respeitável, justo e puro. Garimpar o entendimento, irmão, dá trabalho. Exige que você pare de aceitar qualquer coisa que cai no seu prato mental. Sabe, utiliza a metáfora. Você passa a não querer mais que entre a tua mente. Não, esse engano não vai mais trabalhar na minha vida. É preciso ter precisão de um garimpeiro para discernir o brilho falso daquilo que não é ouro. Tem muita gente também que confunde. O garimpeiro inexperiente acha que está garimpando ouro, quando na verdade é outro metal ou simplesmente quartzo que está refletindo parecendo que é ouro. Discernimento é algo que quando nós temos a contabilidade perfeita, e vocês entendem o logizomai perfeito, você tem o seu entendimento e seu discernimento aguçado. Aí você pega o garimpeiro experiente, pega o prato e te mostra, não, olha aqui, ó, não tem ouro, fala, tem ouro aqui, porque ele sabe discernir. Então dá trabalho. Trabalhar nisso aqui, irmão, depois que já está jogado, arraigado, acorrentado por isso, é horrível. Por isso eu digo, todos os nossos pecados nós vamos sentir quando ele nos encontrar. Então guardem isso. Guardem isso, tenham coragem de admitir. Tenhamos coragem de admitir que somos verdadeiros escravos. Porque queremos ouvir o dia inteiro algo que fale, nem que seja de forma passageira, algo agradável para a nossa mente. Porque estamos massacrados de culpa pelo pecado. No estudo passado nós falamos que a indulgência é simplesmente querer se livrar da culpa. É o que aquela religião pratica. Vai, perdoar são seus pecados. Vai, passa uma semana, vai lá confessar de novo, contando que eu seja perdoado, eu não vou sofrer a pena. Foi o que Caim pensou. Quando olhou pai e mãe, não morreram? Então eu posso fazer também o que quiser. Nem deu ouvidos para a última chance de Deus. Não sai, irmãos,
depois que tu acabar de ver esse vídeo, não sai com a mente ocupada de informações, não. Sai com a bateia, sabe? Perfeitamente na mão, com hábil, um movimento preciso, sabe? Para que você, com esse movimento seja o resultado, Senhor. Abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus olhos. Que nosso entendimento não seja uma oficina de inutilidades, irmão. Porque isso tem a ver com a salvação da nossa alma. Gravem isso. Não é uma coisa que eu posso não escolher fazer e que Deus vai compreender. Tem a ver com a salvação e separação da nossa alma para o dia eterno. Essa inutilidade não pode mais ocupar nossa mente, irmãos. Porque onde a verdade de Deus é o que resta no fundo do prato, ali a libertação, a liberdade e vida. Que Deus abençoe o teu entendimento. Que Deus toque no teu entendimento. E você consiga discernir. E no momento que você discernir, lembra de Nabucodonosor, que ficou desprovido de pensamentos corretos. O entendimento dele foi embora, virou um animal. Mas assim que Deus deu 1 minuto de entendimento para ele, que a Bíblia fala, tornou-me a ver o entendimento, a primeira coisa que ele fez, louvei a Deus. Usei aquele único minuto que Deus poderia tirar de novo para louvar a Deus e falar, Senhor, sou pecador e tu és santo, justo. Ele reconheceu, então faça isso. Senhor, eu não quero mais. Aí você vai ver a vozinha ainda vindo no seu ouvido. E fala assim, cara, tu vai perder isso, tu não vai aguentar, você não vai aguentar, você vai voltar para isso. Lembre-se, pensa nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque você já está morto, coisa que ele não falou. E a vossa vida, a sua vida que você deseja, que você não quer perder, está guardadinha com Cristo em Deus. Que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima aula.